Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos finalizar mais um livro nesse canal. Vamos finalizar o livro de Zacarias. No episódio de hoje, vamos ler Zacarias 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vai ser bastante capítulos, mas finalizaremos esse livro hoje, tá? Então já te convido para você ficar com a gente até o final, porque no final nós vamos fazer um pouco da análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje. E te convido já para abrir a sua Bíblia aí em Zacarias 8, a bênção do Senhor para Jerusalém. Mais uma vez veio a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, por causa da idade. As praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão o meu povo, e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês que estão ouvindo hoje estas palavras, já proferidas pelos profetas quando foram lançadas os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas, e os céus derramarão o seu orvalho. Eu darei essas coisas como herança ao remanescente de todo este povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes fortaleçam as mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, assim agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, isto é o que vocês devem fazer. Falem somente a verdade uns aos outros e julguem segundo a verdade dos seus tribunais, a fim de promover a paz. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, nem amem jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º meses serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão:
Nós vamos com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Zacarias 9. Julgamento dos inimigos de Israel. A advertência do Senhor é contra a terra de Abraque e cairá sobre Damasco. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama das ruas. Mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. A vinda do rei de Sião. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá como se curva um arco e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. O aparecimento do Senhor. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como um relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo às moças. Zacarias 10. O cuidado do Senhor por Judá. Peça ao Senhor chuva de primavera. É o Senhor quem faz os trovões, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam maldades, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor. A minha ira se acende contra os pastores, e eu agirei contra os líderes, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, e fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão, pois o Senhor estará com eles, e submeterão cavaleiros à vergonha. Assim, eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei as tribos de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei.
Efraim será como um guerreiro, e o seu coração se alegrará como se fosse com vinho. Os seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração exultará no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois já os resgatei. Serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe entre os povos, em terras distantes eles se lembrarão de mim. Com os filhos viverão e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Assíria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Eles passarão pelo mar da aflição. As ondas do mar serão subjugadas e todas as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Assíria será abatido e o cetro do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor e no seu nome marcharão, declara o Senhor. Zacarias 11. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. 2 pastores. Assim diz o Senhor, meu Deus: pastoreie o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso não pouparei mais os habitantes desta terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornarei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne umas das outras. Então peguei a vara chamada a favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei minha segunda vara, chamada União, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Zacarias 12. A destruição dos inimigos de Jerusalém. Uma advertência à palavra do Senhor para Israel. Assim declara o Senhor, que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele.
Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porém em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, declara o Senhor. Eu me manterei vigilante sobre o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então, os chefes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia, farei que os chefes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta no seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e os habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. Assim, o mais fraco deles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do primogênito. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Megido. Todo o país chorará, cada família à parte, com as suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres e as demais famílias com as suas mulheres. Zacarias 13. A eliminação dos profetas. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo, e se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não usará o manto do profeta, feito de pele, para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas no seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. O pastor ferido e as ovelhas dispersas. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Zacarias 14. A vinda do reino do Senhor. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos.
Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, a leste, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá luz solar, nem frio, nem geada. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque, mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas a leste para o Mar Morto e a metade para o oeste para o Mediterrâneo. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Toda a terra, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Jerusalém, porém, será restabelecida e permanecerá no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da porta primeira, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas e a sua língua apodrecerá na sua boca. Naquele dia haverá grande confusão causada pelo Senhor entre as nações. Cada um lutará com o seu próximo com as próprias mãos. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais que estiverem naqueles acampamentos. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacarem Jerusalém subirão ano após ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, tampouco virá sobre ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, esta será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos: separado para o Senhor. As panelas do templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será consagrada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. A partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. E finalizamos mais um livro aqui nesse canal, né? Finalizamos o livro de Zacarias. Um profeta que foi muito usado aí no período pós-exílio, né? No começo ali do retorno do povo para Jerusalém.
e que veio profetizando as coisas muito futuras, né? Não era só para aquele momento. A gente viu aqui, né? É do capítulo 12, né, até o capítulo 14, ele fala bem sobre A vinda de Cristo, a né? vinda de Cristo, igual. Então você vê, igual como a senhora falou, né, do 8 ao 11 é uma coisa, do 12 ao 14 tem muita similaridade também com as profecias lá de Isaías. Então tem até uma tabelinha que mostra, né, o capítulo 12, 13, 14 tem bastante coisas Né? similares com os capítulos 52, 53 e 54 ali de Isaías. E ali, né, no capítulo 8, a gente já vê algo sobre bênçãos prometidas, né? Até o início, né, do capítulo tem o título de A Bênção do Senhor para Jerusalém. E aqui é um capítulo bem leve, né? Até que a gente vê sobre 10 bênçãos que o Senhor estava prometendo, né? Para Jerusalém ali. Então, toda a parte que começa ali, assim diz o Senhor dos Exércitos, era sobre uma bênção. Então, ele estaria restaurando ali, né? Estou voltando para Sião e voltarei a habitar em Jerusalém. E depois ele vem, homens e mulheres de idades avançadas sentarão à praça, né? E mesmo que isso pareça impossível para o remanescente desse povo, o que é impossível para mim? Então aqui, a todo tempo, o Senhor está mostrando, né, esse cuidado, essa restauração com o povo. Então ele restaurou o lugar em si, né, e voltando a habitar em meio aos israelitas, restaurou a praça, por mais que sejam idosos e jovens ali, estarão sentados à praça. Isso mostra uma tranquilidade, uma paz, um lugar onde você pode sentar e descansar, sabe? E por mais que isso parecesse impossível, né, é legal que ele coloca ali no versículo 6, o que é impossível para o Senhor? Por que impossível, gente? A gente não pode esquecer que quando a Babilônia dominou ali Jerusalém, destruiu tudo, né? Até eles falavam que parecia lugar para chacais, né? Era animais selvagens que estariam ali. O templo do Senhor foi destruído. Então era algo que você olharia e falava assim, como que você vai ficar sentado numa praça aqui no meio de toda essa destruição? Então é bacana de ler esse Zacarias 8, de mostrar esse cuidado que o Senhor estava tendo com Israel, né, com Jerusalém ali, e ele restaurando tudo o que o povo já viveu, né? E ainda finaliza ali no 23 falando que as pessoas irão, né, até eles e falarão, né, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Então, de que o povo iria reconhecer a graça de Deus na vida dos israelitas, né? E o capítulo 9, ele começa falando ali sobre o julgamento dos inimigos de Israel, né? E do capítulo 9 até o capítulo 11, ele mostra aqui que é a primeira mensagem profética, né? E muitas coisas que estão escritas do capítulo 9 ao capítulo 11 são usadas no Novo Testamento, né? Então, pessoas usam trechos, né? Inclusive até Cristo e até alguns dos discípulos usam trechos aqui tirados do capítulo 9 ao capítulo 11 para perguntar, né, sobre até a vinda do rei, né? Até ali, quando a gente vai pro versículo 9, começa falando ali sobre a vinda do rei de Sião. Mas um pouquinho antes disso, né, do versículo 1 até o versículo 8, ele fala sobre a advertência do Senhor contra a terra de Adraque e cairá sobre Damasco. É legal de só comentar que essa terra, Adraque, não se sabe exatamente onde ela é, mas depois coloca ali, né, e também sobre Ramate, no versículo 2, que faz fronteiras com Damasco, e sobre Tiro, sobre Sidom. Então essas terras, sim, a gente sabe a localização delas, né? Agora essa Adraque não se tem aí exatamente se era um uso de uma linguagem figurativa ou se realmente era uma nação, um estado, uma cidade, enfim. Mas o que mostra aqui, né, no começo ali do capítulo 9, que Deus está mostrando, né, desde ali do capítulo 8 e agora do capítulo 9,
que Deus voltaria a cuidar, vamos dizer assim, é como Deus falasse assim, olha, eu nunca me esqueci de vocês. Todo o cuidado, todo o amor que eu tenho por vocês está aqui, está comigo, está guardado, né? E agora eu voltarei a agir em favor de vocês. É como se realmente fosse isso aqui, né? E nesse começo do capítulo 9 está mostrando que Deus vai julgar os povos vizinhos. Muitos dos povos que não se importaram com Israel, não se importaram com o povo de Jerusalém, que se aproveitaram, né, do exílio deles para ainda saquear mais coisas, enfim. Deus está mostrando que trará um julgamento para essas nações vizinhas. E do versículo 9 ali, ele começa falando sobre a vinda do rei de Sião. E aqui que é muito legal, porque muitos discípulos e muitas pessoas também, né, ali que estavam vivendo na época da vinda de Cristo, imaginavam que a vinda desse rei de Sião seria uma vinda totalmente de reinado. Por quê? Porque ele coloca aqui, né, no versículo 10, ele destruirá os cavalos da guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos da batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro. E você vê no Novo Testamento pessoas, né, questionando, falou, mas Senhor, não era, o Senhor é o rei, é o Senhor que vai vir para guerrear, nós precisamos estar prontos para a guerra e tal. E Cristo fala, não é essa guerra que vocês estão imaginando, né? E aqui ele até fala, no comecinho do 9 ali, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E realmente é isso que se passa, né, com a vinda de Cristo, né? Quando ele volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, que era uma jumentinha. Que ele está montado numa jumentinha, né? Ali está mostrando, sim, aí é o rei que está vindo. E o rei realmente, o que acontece? Ele é crucificado, né? E ele ressuscita. É esse que realmente, né, mostra sobre esse rei de Sião que está vindo, que vem ali da família, né, davídica também, que mostra aqui, que comenta, né, nessa parte também, e que mostra, né, no versículo 13, quando eu curvar Judá como se curva um arco e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Então é só legal da gente ler e entender assim, o povo imaginava uma coisa, né, e realmente foi outra totalmente diferente. Isso é uma coisa legal, sempre, né, a gente pode ver que o modo de Deus agir é muito diferente do que nós imaginamos, né, e sempre é maior. Nós imaginamos, né, ali o povo imaginava que seria uma guerra, um negócio, né, que Jesus já sentaria no trono, seria como um rei, e não, e ele vem de uma forma humilde, vem de uma forma totalmente divergente aí, né, do que o povo estava esperando. Exatamente. E aí depois em Zacarias 10 fala mais sobre essa vinda de Cristo, né? Mas primeiro, ali no versículo 1 ao 2, ele detalha de como o povo estava vivendo, né? De que eles estavam pedindo, vamos dizer assim, a chuva de primavera, e quem dá isso é o Senhor, né? E o Senhor dava o quê? Trovões. Quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo, né? Porque os ídolos falam maldades. Os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso, o povo vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor. Então aqui, querendo ou não, o Senhor estava mostrando essa indignação que ele estava tendo, sabe? O povo pedia, mas ele mandava outra coisa, e vinha esses adivinhadores, vinha esses adoradores de ídolos e tudo, e falavam maldade. E isso deixava o povo, vamos dizer assim, confuso, mas como eles eram muito astutos, vamos dizer assim, levava o povo àquelas adorações, levava o povo a acreditar neles, e com isso eles ficavam o quê? Vagueando. E aí é onde o Senhor fala, eles estão assim por falta de um pastor, né? Então ele fala até que depois no versículo 3, a minha ira se acende contra os pastores. E quem eram os pastores, vamos dizer assim, naquela época, né? Seriam os reinados, seria os próprios sacerdotes ali que deveriam
orientar o povo de Israel. E isso não estava acontecendo, né? E aí o que o Senhor fala, né? Que ali, daquela tribo de Judá, vai vir a pedra fundamental, a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Que isso daí nada mais do que é Cristo. E ali depois ele até fala, né? Juntos serão como guerreiros, que é o que o Jason estava falando, né? Que traz também confusão na mente do povo, que quando Cristo vem, ele não é um guerreiro, ele não pisa a lama das ruas da batalha, né? Que ele coloca ali, detalhando no versículo 5. Luta, pois o Senhor estará com eles e submeterão cavaleiros à vergonha. Então, quando Cristo vem e não faz desse jeito como eles estavam acostumados, eles têm vamos dizer assim, essa dificuldade de reconhecer que sim, ele era o Messias aqui falado pelos profetas, né? Então, Deus mostra que ele está sim restaurando, que ele está mandando esse novo pastor para a tribo dele, né, para cuidar, porque o povo estava perdido, o povo estava vagueando, e esse pastor vai levantar a família dele, né, vai levantar o Sião ali em si, né, vai levantar a tribo de Judá e proteger também, né, e vai salvar aí a tribo de José, né. Então aqui a gente está vendo muito sobre isso, né, sobre a vinda de Cristo em si, né, como o Messias, como restaurador aí do povo de Israel. E o comecinho do capítulo 11 ainda tem muita ligação ali, né, com o capítulo 10 que a Sayuri estava falando, que ele fala ali, né, abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros, né, agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu. É legal da gente entender que muitas vezes, uma árvore ele era simbolizado por um rei ou era simbolizado por um poder, né? Então aqui quando ele fala caiu o pinheiro, caiu o cedro, não é que realmente caiu a árvore, o cedro, o pinheiro, né? Mas que caiu um governo, que caiu um reinado. Então é a continuação disso, né? Que a Sayuri estava falando, que vai ali do versículo 1 ao versículo 3, falando que, tipo assim, se prepare, porque o fogo vai devorar esses cedros, vai devorar os pinheiros, todas as árvores majestosas foram devastadas, né? Então tá falando, cairá todos esses reis grandes e que se acham, né, poderosos demais, né? E até orgulhosos demais. E quando nós vamos ali para o versículo 4 em diante, ele começa uma parte falando sobre dois pastores. Então muda totalmente aqui o rumo, né, da continuação ali do capítulo 10. E essa parte do capítulo 4, ela é bem intrigante, né? E ela tem aí algumas divergências das visões do que ela realmente quer dizer. Mas eu vejo que ela traz uma reflexão muito grande para várias áreas da nossa vida, tanto para o povo que estava vivendo naquela época, como o povo, né, para o povo que vive hoje. E ele fala ali, né, ele começa dizendo, pastoreie um rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Então aqui ele está começando a falar sobre os pastores que estavam cuidando do seu rebanho, mas cuidando do seu rebanho levando eles para a matança, muito similar do que o povo já tinha vivido durante o exílio, que os pastores estavam mais preocupados em si mesmos. Então até que ele fala isso, né, no versículo 4, aqueles que o vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico, nem os próprios pastores poupam o rebanho. Ou seja, ele está mostrando assim, os pastores que estavam cuidando, né, do povo naquela época, né, e muitas vezes até os pastores que ainda cuidam do rebanho hoje, estão mais preocupados com a sua própria riqueza e ainda louvam a Deus e engrandecem o nome de Deus, se enriquecendo, mas se enriquecendo nem cuidando, nem protegendo realmente as suas ovelhas. Então assim, aqui é uma fala, né, de Zacarias realmente para o povo daquela época, mas que eu não vejo diferença com a nossa modernidade, né? Então primeiro ele começa ali falando sobre esses pastores, o tempo inteiro, gente, do versículo 4 até o finalzinho ali do versículo 17,
é um chacoalhão e realmente ali uma chamada de atenção para os pastores, né? E quem que são os pastores? Não é só o pastor que está em cima do púlpito, né? O pastor é realmente todas aquelas pessoas que se dedicam a cuidar de outras pessoas, né? É um evangelista, é um líder de célula, é um líder de um grupo de jovens, é qualquer pessoa ali que tenha, né, um cuidado com outras pessoas. Esse é um pastor, né? A gente tem que entender bem assim, que muitas vezes nós queremos colocar, não, o pastor é só ali vamos dizer assim, o que está em cima do púlpito, pregando para 1.000 pessoas, 500 pessoas, enfim, não é só essas pessoas, nós, né, igual eu e a Sayuri aqui, que estamos gravando para pessoas que assistem nós diariamente, sim, nós somos também pastores, né, e aqui ele está chamando a atenção para todos esses pastores, né, e ele começa até colocando ali, no versículo 7, eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então, assim, ele está falando como estava a nação naquela época, que era povos pastores que estavam governando ovelhas destinados à matança, que tipo assim, olha, estava perdido, era isso, tipo assim, destinado à matança era povos, pastores que estavam cuidando ali e não estava, era cuidando de rebanhos que estavam indo para a matança, não tinha nada ali, né, estava totalmente perdido. E ele fala que ele pega 2 varas e coloca o nome de uma vara que chama favor e a outra união. E ele diz que ele quebra, né, Zacarias quebra a primeira vara, que é a vara do favor. Ou seja, era como Deus estivesse dando um recado, olha, o favor que eu tenho por vocês, que é o favor da minha aliança, que é a minha misericórdia, eu estou quebrando, porque vocês estão perdidos. Esse que é de forma assim, rápida e direta, né? E depois ele pega a vara da união e quebra também a vara da união, falando, olha, a união que havia entre nós também, ela está sendo quebrada. Por quê? Porque o povo estava totalmente, tanto os pastores, e é isso que é legal, né? Muitas vezes nós falamos que todos nós precisamos de um líder, né? Nós precisamos de uma orientação, alguém que nos direcione. E aqui o que está falando? Os pastores estavam perdidos, né? E se os pastores estavam perdidos, as ovelhas também estavam perdidas, porque o que os pastores estavam passando para as ovelhas não tinha fundamento. Então ali Zacarias estava falando, olha, foi quebrado a vara. E a vara realmente, o que é a vara? Era o cajado que usava ali para você tocar as suas ovelhas. E Zacarias fala, havia 2 varas, do favor e da união, e as 2 foram quebradas. Deus está dizendo, olha, quebrou, né? Quebrou as varas que poderiam ser utilizadas para cuidar desses rebanhos, né? E aonde que até coloca isso, né? Coloca que no versículo 2, eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E aqui vem novamente uma linguagem, né, que 30 moedas de prata era o que se pagava por uma vida de um escravo. Ou seja, ali estava mostrando assim que os pastores não valorizavam a vida dos seus rebanhos, que os seus rebanhos para os pastores valiam só 30 moedas de prata. E é muito engraçado, né, e muito também, vamos dizer assim, interessante que Judas vende Cristo por 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata sempre foi o valor de um escravo. Ou seja, os pastores desvalorizavam suas ovelhas, achando que elas valiam só 30 moedas de prata. E da mesma forma como Judas vende Cristo por 30 moedas de prata. Ou seja, não tem valor nenhum, né? Era o preço que valia um escravo, né? Então é aqui que tá mostrando, né, a atitude e o coração dos pastores, e mostra o que Zacarias faz, né, que ele pega essas 30 moedas de prata e lança ao oleiro. O que é o oleiro? O oleiro geralmente era a pessoa que ficava dentro do templo do Senhor para fazer coisas de idolatria,
né? Então que fazia, sei lá, coisas, mas que ele usava, né, de metais, de madeira ali para construir ídolos de adoração. Então, tipo, é isso que fala ali, né? E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro. Ou seja, Deus está falando para Zacarias: veja só, tipo assim, o quão banal os pastores acham que as ovelhas valem, e pega esse dinheiro, tipo, e não use para nada, não use para nada para o meu templo. Lance isso para os oleiros, né? Porque tá tudo perdido, né? E termina ali colocando, né? O Zacarias coloca, né? Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito, né? Então realmente trazendo aí uma reflexão muito profunda sobre o comportamento dos pastores. E depois a gente vai para Zacarias 12, né, falando sobre aí a destruição dos inimigos de Jerusalém. E ali fala muito que Deus iria fazer de Jerusalém, né, uma taça que embriague todos os povos ao redor. E ali no versículo 3 e 4, ele fala: naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidos para atacá-lo, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porém um pânico todos os cavalos e deixarei loucos os cavaleiros, declara o Senhor. Eu me manterei vigilante sobre o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Aqui, esse trecho, né, em si, fala de uma guerra, uma batalha futura contra Jerusalém, né? E aqui até dizem, né, que alguns dizem que é a do Armagedon, a última grande batalha da terra. Aqueles que se opõem ao povo de Deus serão destruídos para sempre. E no final, o mal, a dor, a opressão serão banidos de uma vez por todas. Então aqui não fala sobre uma batalha em si contra a Babilônia, contra o que havia passado no exílio, mas sim uma batalha futura, que não sabe quando ela virá. E depois a gente vai ali para o versículo 7, né, falando sobre como o Senhor vai salvar, né? O Senhor vai começar a salvar primeiro as tendas de Judá, para que a honra das famílias de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. E o que isso quer dizer, né? Fala muito sobre Deus estar restaurando primeiro o interior ali, né? Vamos dizer assim, os mais pobres, para depois ir para a parte rica, vamos dizer assim, para a capital. Por que isso? Para não crescer o orgulho, né? Que até aqui fala, né? Se a gente não vigia o nosso orgulho espiritual. Então, se ele restaurasse primeiro ali a área de Jerusalém, de novo Jerusalém estaria perdida. Então, ele restaurou ao redor e depois veio restaurando em si Jerusalém. E depois a gente vem falando ali sobre o arrependimento dos habitantes de Jerusalém, que foi do versículo 9 até o 14. E ali, quando fala: derramarei sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas, gente. Aqui fala muito sobre o dia de Pentecostes, que vai acontecer, né? Aqui a gente ainda está no Antigo Testamento, vai acontecer no Novo Testamento, 50 dias após a ressurreição de Cristo. E esse espírito de graça e de súplicas é o Espírito Santo. Então é quando eles vão receber o Espírito Santo. Isso até Paulo, né, que é o antigo Silas lá, fala, né, sobre isso, que vai estar sendo derramado esse Espírito Santo. As pessoas vão estar falando em línguas, né? Olharão para mim aquele a quem transpassam e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um primogênito. Que aqui diz muito, né, sobre esse derramamento do Espírito Santo e eles reconhecerem exatamente que realmente, né, que Cristo era o Messias.
E aí até fala, né, que todos irão chorar, né? Todos os pais chorará, cada família à parte com as suas mulheres chorará, Davi com as suas mulheres chorará, Levi com as suas mulheres chorará, toda a família chorará. Então é sobre esse reconhecimento em si. Então ali haverá um despertamento com tristeza pelo pecado e um genuíno avivamento. Então aqui vai ser o início de um avivamento em si, né? Aonde o Messias crucificado será claramente revelado, né? Então aqui é esse reconhecimento do Messias. E o capítulo 13, ele começa falando ali sobre a eliminação dos profetas. E ele ainda está muito interligado, né? O capítulo 12, 13 e 14, todos eles estão bem interligados. Só que esse comecinho do capítulo 13 ainda está muito vinculado com o que a Sayuri tá falando ali no finalzinho ali do capítulo 12. Que tudo isso é a segunda mensagem profética de Zacarias, que fala sobre esse, vamos dizer assim, um Amargedon, né, uma volta de Cristo, tudo isso. E ali ele começa falando que nessa época haverá a eliminação dos profetas. Então coloca aqui, né, naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi. E é legal da gente entender que essa uma fonte jorrará é uma água, né, jorrará. E tanto na Bíblia, mas também na Torá, né, que é a Bíblia ali dos judeus em si, né, é legal da gente entender que essa água descendente de Davi, né, é que mostra que uma purificação haverá para todos que são descendentes de Davi. Quando a gente vai para o Novo Testamento, né, nós entendemos sobre essa descendência de Davi, que antes tinha ali uma ligação, né, Antigo Testamento sobre descendentes de Davi, e pós, né, a vinda de Cristo, todos que aceitam Cristo são descendentes de Davi. Então aqui ele fala que nessa época, naquele dia, que não é na primeira vinda de Cristo, mas aí uma segunda vinda de Cristo, jorrará, naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. E fala ali no versículo 2, né? Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados. Removerei da terra todos os profetas como o espírito imundo. Então está falando realmente de muita coisa que vai acontecer, né? E até ele fala sobre naquele tempo não haverá mais profecias, porque todas as profecias já se cumpriram, né? Cristo já voltou, haverá ali realmente a destruição de todos os ídolos, de vamos dizer assim, né? A destruição de todos os maus também, né? Realmente será a guerra final, né? E ele foca nessa parte até o versículo 6. E do versículo 7 e o versículo 9 ele já fala sobre o pastor ferido e as ovelhas dispersas. E isso que é legal porque essa passagem ela faz uma referência tanto em Mateus 26 como Marcos 14, né? E é muito legal que eu vejo assim que as pessoas que leram isso e ouviram isso antes da vinda de Cristo talvez não entenderam nada do que estava escrito ali, né? Mas para Mateus e Marcos já faz sentido e para nós também, porque ele fala: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Firo o pastor e as ovelhas se dispersarão e voltarei minha mão para os pequeninos. Quem que era esse pastor, galera? Esse pastor era Jesus Cristo. Então está falando assim, olha, levante a espada e fira o pastor. Ou seja, né, crucifique o pastor. É necessário que isso aconteça. E isso está escrito em Zacarias 400 anos antes do nascimento de Cristo. Vamos dizer aí 450 mais ou menos anos antes de Cristo realmente ser crucificado. E ali ele coloca que era necessário levantar a espada e ir contra o meu pastor, contra o meu companheiro, né? Ferir o pastor e as ovelhas serão dispersas e assim voltarei a minha mão para os pequeninos. E coloca ali no versículo 9, né? Colocarei esta terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ele dirá, o Senhor é o meu Deus.
Então fala que depois, né, dessa crucificação de Cristo, desse ferimento da espada, na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a terça parte permanecerá, né? Ou seja, como quase está dizendo aqui que 1/3 da população será purificada, será refinada como uma prata, e essa 1/3 de toda a terra verá, né, que o Senhor é o Deus, e ele coloca ali, né, é o meu povo, direi, e ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Então é interessante, né, da gente estar analisando aí essa parte de Zacarias 13. E depois, para finalizar, né, o livro de Zacarias e a nossa leitura do episódio de hoje, né, fomos para Zacarias 14, falando sobre a vinda do reino do Senhor. E essa vinda do reino do Senhor é um tanto não muito clara sobre a data dela, porque ao mesmo tempo que ela fala de algo que Cristo já fez, ela também fala de algo que vai vir, então vai vir com o retorno de Cristo. Então ela fica mesclando com isso, sabe? Com a vinda já dele e com o retorno dele vir à terra. E aqui ele começa, né, falando sobre o dia do Senhor virá. Então aqui fala muito sobre isso, né? O que todo mundo deseja, né? Nossa, Cristo tá vindo, meu Deus do céu, o mundo tá acabando, Cristo tá vindo já. E aqui é onde a gente até chama a atenção, né? Sobre isso. Sobre Cristo vir, né? A gente também tem que estar fazendo a nossa parte. E é como o Jason falou aqui sobre toda essa nossa leitura sobre sermos pastores, né? Às vezes a gente acha que uma simples atitude, né, de ir à igreja ou só de ler a Bíblia, nossa, quando Cristo vir, eu tô salvo, eu já tenho meu lugar lá, então pode vir Cristo porque, olha, quero já ser arrebatado. Mas será mesmo que é sobre isso que Deus deseja conosco? Será que para nós sermos salvos, nós não precisamos sermos pastores aqui, né? Não pastor igual o Jason tinha dito, né? Não é pastor sobre púlpito, mas sim sobre pastor nas ruas, em sua casa mesmo, né? Se hoje Cristo viesse, né, e Deus fosse analisar sobre essas atitudes em si, né? Atitudes pequenas, onde não te dá glória, onde não te dá holofortes, assim, né? Porque estar diante de uma plateia para você pregar, assim, em si, te dá holofotes, querendo ou não, massageia ali seu ego. Mas e no interior ali, né? E no oculto? Se hoje fosse o dia do Senhor, ele se alegraria com as suas atitudes, né? Então, acho que antes mesmo da gente ficar tanto querendo que Cristo venha, a gente querer que esse Espírito do Senhor aflore dentro da gente, né? E que possamos ser esses pastores, né? Aí nas ruas, nas casas, na família, em qualquer lugar que você estiver, você poder estar direcionando, né? Porque igual estava ali, né, na leitura do capítulo 11 mesmo, 11, 12 e tudo, que fala que as pessoas estavam perdidas, né, por falta de pastores. Então, às vezes a gente acha que a pessoa tá indo na igreja, tá indo em célula, tudo, ela tá caminhada, mas muitas vezes ela tá precisando ser ouvida. E nesses lugares, quando a gente vai, muitas das vezes a gente vai para ouvir, mas às vezes a gente precisa sim ser ouvido para poder ter esses direcionamentos. E aí é onde entra você como pastor, né? Ouvir o seu amigo e saber dar um bom conselho vindo do Espírito Santo, né, para ele. E aí depois ele vem falando, né, sobre como ele vai reunir o povo, né, como ele vai conquistar as casas e tudo mais, que é sobre essa vinda de Cristo, né? E aí depois, né, ele vem detalhando como vai ser essa vinda de Cristo, né? Fala até que naquele dia não haverá luz solar, nem frio, nem geada, que não vai ter essa diferenciação entre dia e noite, né? Porque tudo vai ter claridade. Então vem detalhando bastante, e ele também chama a atenção para nós sobre isso de fazerem a festa do tabernáculo, né? E aqui até na Bíblia fala que esta festa do tabernáculo é a única festividade ainda
apropriada durante o reinado do Messias, que é esse retorno do Messias, né? Porque a Páscoa, ela foi cumprida na morte de Cristo. O dia da expiação foi cumprido também quando aceitamos a salvação de Cristo. A festa das primícias, que já foi falado lá em Êxodo, né? Em sua ressurreição, ela também já foi suprimida. E o de Pentecoste, pela chegada do Espírito Santo. Então, a festa dos tabernáculos é uma festividade de ação de graça. Então, ela é celebrada a colheita das almas para o Senhor. Então, Jesus pode ter feito uma alusão a isso em João 4,35, falando que essa era a única festividade que ainda agradava ao Senhor. Mas não é nada concreto, é algo só de observação aqui, porque aqui também diz muito sobre esse retorno de Cristo, né? Então a gente finaliza aqui Zacarias falando sobre tanto a vinda dele, que vai acontecer ali no Novo Testamento, né? Como também o retorno dele, que a gente nunca sabe, né? Quando será que é esse dia do Senhor. Mas que estejamos preparados, né? E o preparados é uma coisa legal da gente refletir, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que estar lendo toda a Bíblia, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar jejuando, porque Deus está voltando, Deus está voltando. Eu tenho que deixar que eles falam até das mulheres, né, com as lamparinas lá, nossa, minha lamparina tem que estar acesa. Exato, e realmente o preparado que nós temos que estar é preparado e na reflexão de como está o nosso próximo, né? Muitas vezes nós estamos preparados olhando para o nosso próprio umbigo, né? Olhando para o nosso próprio ego. Para a nossa própria salvação. Para a nossa própria salvação. E nós temos que saber que a Bíblia deixa muito clara que essa vinda de Cristo, ela será dolorosa, né? Então, realmente, preparado, quando eu tenho essa reflexão, né? Deus está voltando e eu estou preparado, mas o meu preparado eu estou preparado olhando para o meu próximo, eu estou preparado servindo realmente como Deus quer, eu estou preparado salvando o máximo de vidas que eu deveria estar salvando. Então, o preparado, né, que eu acho legal de nós estarmos observando e estarmos refletindo, não é o preparado eu mesmo, eu estou salvo, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, não, eu estou servindo a Deus. Esse que é o preparado que eu acho que todos nós devemos estar olhando, né? Exatamente. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Parabéns que você já finalizou mais um livro aí da Bíblia. E no próximo episódio nós vamos começar Esther, né? Mais outro livro aí para continha. Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o seu sininho e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque também é isso, né? Sobre estar preparado, sobre você estar levando a palavra para outra pessoa, trazendo uma outra pessoa para estar lendo e aprendendo com você sobre a Bíblia, e isso vai só sendo algo exponencial, né? Você fala para um, o outro vai e fala, essa outra pessoa vai e fala, e olha só, porque você compartilhou com uma pessoa, olha quantas outras vidas pode ser tocada também. Então, não faça a sua leitura no oculto, né? Não fique só para você, mas em qualquer momento que você tiver a oportunidade, pregue, né? Fale, compartilha, dê seu testemunho. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Beijo. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo. E aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!